Fala galera, beleza? Eu sou Heloísa do 2Bflix e eu estou aqui com mais um Japa Resolve com a disciplina de Resistência dos Materiais 2. E hoje eu trouxe uma questão aqui que vocês vão ver, uma questão bem legal, que eu vou resolver de forma simples e direta para você que tem dificuldade nessa matéria passar, ok? E a questão, ela fala assim, ó, determinar o deslocamento vertical no ponto C, sabendo que E igual a 200 GPa e I é igual a 3.776 centímetro a quarta. Nossa estrutura é essa, é uma viga que tem dois apoios, um fixo e um móvel, e um balanço ali no ponto C, tem carga distribuída e uma carga concentrada. Então, olha só, para começar essa questão, eu tenho que falar a vocês como é o método que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar a equação da linha elástica e para isso a gente precisa calcular primeiramente as reações, depois calcular os momentos e aí a gente vai entendendo ao longo da questão, certo? Então, para calcular as reações, a gente precisa de quê? Do somatório de momento, do somatório de força vertical e do somatório de força horizontal. As reações que a gente vai encontrar são RVA e RVB. No caso, não tem reação horizontal, porque não temos carga horizontal e nem inclinada, então não vai gerar uma reação horizontal, certo? Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. Somatório de momento no ponto A é igual a zero, certo? E a gente vai considerar o sentido horário como positivo. Então, a gente considera, como a gente já sabe, de isostática, a carga distribuída, a carga concentrada e também a reação em B, certo? E aí a gente vai achar a reação em B. Então, 2 vezes 5 vezes 2,5. 2 é a nossa carga distribuída, 5 é o comprimento dela e 2,5 é a metade dela, certo? Mais 8 vezes 8, que é a nossa carga concentrada, menos RVB vezes 5 igual a zero. Então, a gente vai achar que RVB é igual a 17,8 kN. Olha só, agora a gente vai para o somatório de força vertical, igual a zero, e a gente coloca aí RVA, tudo que tiver para cima a gente vai colocar positivo, tudo que tiver para baixo a gente vai colocar negativo, certo? Então, RVA menos 2 vezes 5, que é a resultante da nossa carga distribuída, menos 8, mais 17,8, que é o nosso RVB, é igual a 8. E aí assim a gente vai encontrar o nosso RVA, que é igual a 0,20 kN, certo? Então, vamos dar continuidade aqui na resolução. A gente já encontrou as reações, beleza? Então, agora, a gente vai precisar encontrar a equação de momento. Por quê? Porque é a nossa equação que vai nos trazer as informações da equação da linha elástica. Porque, olha só, pessoal, a gente tem que EI vezes a segunda derivada do deslocamento é igual ao momento em relação a x, certo? Então, a gente vai encontrar esse momento em relação a x para poder integrar duas vezes e encontrar o nosso deslocamento, certo? Olha só, um macetezinho aqui. Lembra que a nossa carga distribuída estava indo apenas até o apoio B? Então, eu coloquei ela até o final da nossa viga, porque dessa forma vai ficar mais fácil da gente calcular. Então, observe, sempre que vocês tiverem uma carga distribuída que esteja começando ali no início da viga, mas não esteja indo até o final, ou então ela pode começar em qualquer outro ponto, mas ela não está indo até o final da nossa viga. Aí você coloca ela até o final da viga e compensa aí embaixo. Tá vendo aquele tracejado ali? Eu estou compensando o que eu coloquei em cima. Isso vai nos ajudar bastante na hora de resolver a nossa equação de momento, certo? Porque o nosso x, ele vai começar em A e ele vai poder ir até C. Quando a gente coloca dessa forma, a gente vai conseguir simplificar a nossa equação de momento, certo? Então, pessoal, a gente coloca aqui a nossa equação do momento em relação a x. Olha só, 0,2 é a nossa carga concentrada, que é a nossa reação ali no ponto A, certo? Então, 0,2 vezes x. O nosso x, ele começa em A e ele vai até o nosso corte, aquele corte vermelho ali, certo? Então, que está imediatamente antes do ponto C. Então, o nosso x, o nosso valor do momento vai ser a reação, que é 0,2, vezes o x, que a gente não sabe exatamente que valor é esse. Então, menos
2 vezes x dividido por 2. Nossa resultante da carga distribuída é ela, o valor da carga distribuída, vezes o comprimento dela, certo? Então, é por isso que eu coloquei ali 2 vezes x. E a distância dela até o ponto vai ser x sobre 2. Por isso, está multiplicado por x sobre 2. Mais 2 vezes. Aí ali entra um símbolo diferente. Eu coloco aquele símbolo ali que é para indicar que os valores que estão dentro daquele símbolo, eles não podem ser negativos. Ou seja, o nosso x, ele só vai ser válido para um valor de 5 ou maior do que 5, certo? Então, quando for negativo, por exemplo, quando a gente colocar um x igual a 3, que ali o nosso valor vai ficar 3 menos 5, vai dar menos 2, né? Negativo. Aí a gente vai considerar como se fosse zero, tá bom? Aí tem ali 2 vezes x menos 5 vezes x menos 5 sobre 2. Esse valor aí do 2 é a nossa carga distribuída, no caso a de baixo para cima, aqui eu compensei, certo? Ela não está atuando em toda a viga, então a gente coloca o valor de x menos o valor de onde ela não está atuando. Qual é o comprimento que ela não está atuando? Vocês concordam que é 5, que é o início ali da nossa viga, que tem 5 metros? Ou seja, é do ponto A até o ponto B. Ela não está atuando ali. Então, a gente tira esse valor, certo? Mais 17,8 vezes x menos 5. A mesma coisa. A nossa carga ela está atuando em um valor que ela não está atuando nos primeiros 5 metros, certo? Então, a gente tira esses primeiros 5 metros, tá bom? E aí, agora a gente precisa simplificar o que a gente achou. E simplificando fica dessa forma. E agora a gente começa a integrar essa equação, tá bom? Então, a nossa primeira equação, a nossa primeira integração vai ficar dessa forma. Eu não vou focar muito aqui na parte de integração, porque isso a gente vê em cálculo A, cálculo B, certo? Mas confere aí, dá uma pausa, confere se os valores estão batendo com os dos seus cálculos. E aí tá tudo beleza, certo, galera? Integrando mais uma vez, a gente já vai achar o deslocamento, certo? E a nossa equação vai ser essa. Uma coisa que a gente precisa se atentar é que toda vez que a gente integra, a gente vai ter uma constante. Então, surgiu na primeira integração a constante C1 e na segunda integração surgiu a constante C2. E aí, o C1, a nossa C1, ficou C1 vezes x porque integrou ela, entendeu? Aí vem mais C2, certo? E aí a gente precisa achar os valores de C1 e de C2. E para isso a gente vai usar nossas condições de contorno para achar esses valores, certo? Então, dando continuidade aqui, olha só. A nossa primeira condição de contorno é que no ponto que x é igual a zero, o nosso deslocamento ele vai ser também igual a zero. Por que isso? Vocês concordam que ali tem um apoio, certo? Um apoio fixo no ponto A, que é onde x é igual a zero. Se tem um apoio fixo, o apoio ele impede o quê? O movimento vertical e horizontal. Então, ali não pode haver deslocamento, certo? Porque a gente considera que o apoio ele está conseguindo impedir esse deslocamento, tá bom? Então, quando x é igual a zero, o nosso deslocamento também vai ser igual a zero, que é no caso do apoio A. Então, a gente substitui esses valores aqui na nossa equação e a gente vai achar os valores das nossas constantes, certo? Então, quando a gente substitui x igual a zero, a gente vai achar C2 igual a zero. Porque a gente vai colocar ali, ó, no lugar de x ao cubo, a gente vai colocar zero, então vai ficar zero. E lembrando também que ali ó, no x menos 5, a gente vai ter 0 menos 5, aí daria negativo, né? Aí lembra que eu falei que quando der negativo vai considerar igual a zero? Pronto. Então vai ficar tudo igual a zero, e o nosso v também vai ser zero, então vai sobrar só C2, que é igual a quem? É igual a zero também. E aí a gente tem uma segunda condição de contorno, que é o nosso apoio B. Então, no nosso apoio B, a gente vai considerar também que ali o nosso deslocamento vertical é igual a zero, tá bom? Então, quando x for igual a 5, a gente vai ter o nosso v igual a zero.
Então, a gente substitui esses valores e aí, fazendo as contas, a gente vai achar que C1 é igual a 9,58, certo? Então, pessoal, agora é bem simples, a gente só vai precisar pegar a nossa equação que a gente já tem, que a gente já encontrou as constantes, e aí a gente vai substituir o valor do ponto que a gente quer achar o deslocamento, certo? No nosso caso, a gente vai substituir por 8, porque a gente quer o deslocamento no ponto C, e o nosso x do ponto C é 8, tá bom? Então, a gente substitui na nossa equação que a gente tem de deslocamento, e aí a gente vai ter isso aí que está na tela, tá bom? E aí a gente vai achar que EI para x igual a 8, EI vezes V para x igual a 8, é menos 160,75, tá bom? E aí, o que é que a gente faz agora, gente? A gente substitui o valor de EI. A gente substitui ali e a gente vai achar o V de x igual a 8. Então, quando a gente substitui, a gente vai achar o valor de V igual a menos 21 milímetros. Como deu negativo, quer dizer que o nosso deslocamento vai ser para baixo. Olha só, a gente tinha um valor de E em gigapascal e o valor de I em centímetro a quarta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês verem como é que a gente faz essa transformação, certo? Porque eu precisei transformar de centímetro a quarta para metro a quarta e de gigapascal para MPa, certo? Então, o nosso valor é esse, menos 21 milímetros, e ele vai ser para baixo, certo, galera? Então, aqui a gente finaliza a nossa questão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Estamos disponibilizando um e-book com questões resolvidas dessa disciplina, certo? Para baixar é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para serem notificados todas as vezes que a gente postar aqui. Valeu, galera, e até a próxima!